Pauta Entrevistas. Boa noite, eu sou Letícia Menezes e nessa noite vou apresentar o programa Em Pauta, o seu programa semanal de entrevistas. Toda semana, um entrevistado responde os principais questionamentos sobre os mais variados assuntos. Junto comigo nessa mesa de entrevistas estão os meus colegas acadêmicos do 5º período de jornalismo da FASUL, Faculdade Sul Brasil, a Camila Angst. Boa noite a todos da mesa. Espero que esse programa seja muito esclarecedor quanto às dúvidas. O Kelvin Polasso. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite, Charles. E a Luana Molina. Olá, boa noite a todos da mesa, boa noite aos ouvintes e agradeço ao Charles por poder comparecer aqui na mesa. E nosso entrevistado de hoje é o advogado Charles Alberi Schneider. Obrigado pela sua presença, Charles. Boa noite, Letícia, boa noite, Luana, obrigado pelo convite. Espero que hoje a gente possa esclarecer as dúvidas. Segundo o IBGE, em sua última pesquisa, mais de 11% da população brasileira está desempregada. Em números mais específicos, 11,4 milhões de pessoas estão sem emprego. Essa é a maior taxa desde 2012, quando eles começaram a fazer essa contagem, no trimestre de março, abril e maio, agora de 2016. Por isso, o Em Pauta traz hoje as dúvidas mais pertinentes sobre as atualizações da lei do seguro-desemprego. Charles, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você respondesse como que funciona o processo para pedir o auxílio-desemprego. Na verdade, o seguro-desemprego, ele é um auxílio que você pode estar requerendo quando você for demitido, né, sem dispensa em justa causa. Então, o empregador ele te fornece 2 guias, né? Com essas guias e os demais documentos que acompanham, você procura a agência do trabalhador para que eles possam estar encaminhando, desde que você atenda alguns requisitos, né? Quais são os documentos necessários para pedir o seguro-desemprego? Então, por encaminhamento, você deve levar sempre essas 2 guias fornecidas. Normalmente a gente reconhece ela pela cor verde e marrom. Além dessas guias, a carteira de trabalho, onde você vai precisar tirar algumas fotocópias das páginas necessárias, né? Documento de identificação, então RG, CNH, algum documento com foto que seja atualizado, né? E além disso, os 3 últimos olerites, o contra-cheque, folha de pagamento que o pessoal utiliza, né? Para que eles possam fazer o cálculo do valor que você receberá como auxílio, né? Então, esses são os documentos principais. Eu vou abrir para a pergunta dos meus colegas. Camila Angst. Charles, eu gostaria de saber se eu posso receber esse auxílio só uma vez ou conforme eu me empregar e desempregar, eu posso receber ele mais vezes. Na verdade, o auxílio você pode receber diversas vezes, né? Desde que você cumpra com o requisito temporal, né? Então, que você pode estar devido à alteração legislativa, o primeiro requerimento para quem está iniciando agora na vida profissional, né? Então, você vai somente conseguir esse primeiro requerimento após 18 meses, né, de trabalho. Então, seria 1 ano e meio de trabalho para você ter a qualidade de segurado, né? Vamos dizer assim. Com isso, você vai receber 4 parcelas. Então, você perde a questão das 3 parcelas, que foi a grande mudança da legislação no ano passado, né? Então, tendo esse primeiro requisito, você já consegue encaminhar. Para quem já recebeu a primeira vez, pessoal que já está no mercado de trabalho há mais tempo, você já atende a segunda base de período ali, né? Então, vai ser 12 meses, né, para o segundo requerimento a 23, para você encaminhar também novamente com 3. Na verdade, você pega de 9 meses a 11 para quem está começando agora, no caso, né? Então, para quem já recebeu anteriormente, não. E para o pessoal que já tem mais de 2 ou 3 vezes que recebeu auxílio, você vai pegar a cada 6 meses de trabalho, você já tem a qualidade de segurado novamente para 3 parcelas, né? Como é que eu faço o cálculo para saber quanto que eu posso receber de auxílio? Então, assim, pro cálculo ele é um pouco complexo, vamos dizer assim, né? Você tem o mínimo garantido, que é R$880, então ninguém pode receber menos que um salário mínimo, né? E o cálculo ele é feito assim, até 1.360 você pega e multiplica o salário, no caso do empregado, né? Até 1.360 por 0,8, que seriam 80%, né? Então daria o valor da parcela. Lembrando que não menos que o mínimo, né? Se for de 1.360 a 2.268, que é o salário, você multiplica por 0,5, 50%, e soma a 1.080.
Se esse valor da soma atingir o teto, que é de 1.542, ele só recebe os 1.542. Se esse valor for inferior, né, então ele vai receber proporcional. Então, assim, o máximo que você vai conseguir receber, independente do teu salário, o empregado recebia 5.000 por mês. Quando ele for demitido e encaminhar o seguro-desemprego, ele vai receber o máximo 1.542, né, e 24 centavos. Sim. A Luana Molina também tem uma pergunta. Luana? Após a solicitação do seguro, quanto tempo eu tenho que esperar para receber a primeira parcela? Então, assim, o requerimento, logo que você conseguiu, foi demitido, você leva os documentos, inclusive esqueci de mencionar antes, um dos documentos indispensáveis é o termo de rescisão contratual homologado. Então, se você tem mais de 1 ano de empresa, você deve passar pelo sindicato para que homologue esse termo, que é um documento indispensável. Levando toda essa documentação, eles fazem o encaminhamento 30 dias após o requerimento, você recebe a primeira parcela através de uma conta do cartão cidadão, que eles dizem, né, ou uma conta na Caixa que você tenha vinculada, ela é depositada automaticamente daí, né. Por quanto tempo que eu posso receber esse auxílio? Tem um prazo? Você diz a quantidade de parcelas, então assim, o limite de parcelas são 5. Até um período, alguns anos atrás, salvo engano, em 2011, eram 6 parcelas. Aí teve essa restrição para 5 parcelas no limite, né? Então, no mínimo 3 a 5. Lembrando que você só pode receber se não tiver nenhum tipo de renda, né? Então, que é o caso. Porque se você possui renda, você deve comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego para que ele suspenda o benefício, né? Acontece alguma coisa se eu não informar o Ministério do Trabalho, que se eu tiver outra renda, o que acontece se eles descobrirem? Na verdade, assim, é muito comum, até a gente entra agora na questão moral da conversa, né? É muito comum a gente criticar os outros pela questão da corrupção, tudo isso. Mas o seguro-desemprego talvez ele seja um sistema que hoje possui muita fraude pelo patrão e pelo empregado. Então, vamos dizer assim, o empregado está recebendo auxílio, ele procura emprego, ele é contratado, o patrão pensa, eu vou ficar aí 5 meses sem registrar ele, não vou precisar recolher os encargos, e para o empregado é um salário plus, né? Então ele está ganhando um pouco a mais. Só que na verdade isso você acaba infringindo, né? Além de ser imoral, é ilegal, né? Você acaba infringindo uma normativa do Código Penal, que é o artigo 171, né? Parágrafo 3º, que daí ele diz assim, vou até mencionar, obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Então você está tendo uma vantagem ilícita porque você está recebendo o auxílio sem ter qualidade de segurado, né? Induzindo ou mantendo alguém a erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, para o empregado e para o empregador, caso o Ministério Público do Trabalho, fiscalizando o local de trabalho, identifique algum empregado que esteja recebendo, ambos vão responder por esse delito. E para o empregado é um pouco pior, porque além da parte criminal, ele vai ter que restituir as parcelas corrigidas monetariamente. Então ele acaba tendo um prejuízo grande depois, né? É o Ministério Público mesmo que fiscaliza isso. Na verdade, qualquer cidadão pode comunicar, né? Fazer o comunicado, mas quem vai atuar normalmente nessa fiscalização, porque a fiscalização ele vai estar trabalhando sem o registro, então seria o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego que vai formalizar isso. Hoje, quem vai acabar entrando com a ação é o INSS, porque ele que está sendo lesado. Então seria a União que entraria com a ação. Só que devido você ter um pequeno número, vamos dizer assim, de profissionais na área federal e para o INSS, você acaba não tendo uma fiscalização muito atuante, então você acaba tendo um órgão sucateado, né? Então por isso que o pessoal aproveita dessa situação para utilizar dessa fraude, né? Você mencionou o INSS. Quando a gente recebe o auxílio-desemprego, a gente ainda está contribuindo como se estivesse no emprego normal? Nesse caso, não. Inclusive, a tua qualidade de segurado, de beneficiário do seguro-desemprego, é devido às suas contribuições. Então, aquele desconto que vem na folha de pagamento do INSS, justamente é para garantir a sua aposentadoria e essa segurança que você tem para esse período de turbulência, vamos dizer assim. Foi demitido, foi pego de surpresa com a demissão. Até que você consiga ingressar em um novo emprego, você tem essa garantia para que você possa estar sustentando sua família e ter um mínimo aí que você para se manter, né? Então, nesse período que você recebe, você não está contribuindo, porque você só está retirando, vamos dizer, o valor que você já contribuiu nos meses anteriores, né? Eu vou passar agora para Camila Anchi, que também tem uma pergunta para você. Charles, eu posso receber esse benefício somente se eu for demitida ou se eu pedir a demissão eu também posso?
Na verdade, esse benefício é somente um dos principais requisitos dele é a dispensa sem justa causa. Então, quando o empregador, por iniciativa dele, dispensa o empregado. Então, que é justamente para isso, para que o empregado não seja pego de surpresa. Que entende-se que quando o empregado pede demissão, ele já analisou as consequências que isso vai gerar. Então, ele já tem que ter programado alguma outra fonte de renda. E a justa causa, que é outra causa de afastamento aí da rescisão do contrato de trabalho, é quando o empregado comete uma falta grave, né? Então, passível de ser penalizado com justa causa. Por que nesse caso não é? Porque o empregado ele agiu em desacordo com a lei, que a justa causa ela tem alguns requisitos bem específicos mesmo, né? Porque é a quebra da confiança. Então, um exemplo clássico é o empregado que retira dinheiro do caixa. Então, quando ele é pego com isso, além de praticar o delito, você perdeu a confiança. Você não vai deixar mais esse empregado cuidando do caixa. E com isso gera a justa causa, né? É uma das causas. Então, nesse caso, devido ao empregado ter cometido uma falta grave, ele não vai ter a qualidade de segurado porque, vamos dizer assim, entre aspas, ele acabou gerando aquela situação. Então, não foi de iniciativa, a justa causa ela foi de iniciativa do empregador, mas quem gerou a situação foi o empregado. Então, por isso ele não entra como beneficiário do seguro-desemprego, né? Assistindo a nossa entrevista, nós temos os colegas do 5º período de jornalismo e eu tenho uma pergunta do Gustavo Mayberg. Se a renda for menor do que um salário mínimo, eu posso receber o auxílio-desemprego? Como é que funciona? Sim, porque na verdade o salário mínimo ele é o... Até o nome já é um pouco suspeito, ele diz assim, é o mínimo que o indivíduo pode receber. Então, se ele contribuía com, normalmente o empregado que tem um trabalho, vamos dizer assim, por meio período, né? Ele recebe o salário proporcional pelas horas trabalhadas. Ele vai estar na qualidade de segurado também, e aí ele será devido os 880, que hoje é o atual salário mínimo nacional, né? A Luana Molina tem outra pergunta, Luana? O funcionário que é dispensado por justa causa, quais as dificuldades que ele enfrenta após no mercado de trabalho? Então, o empregado que for demitido por justa causa, caso ele tenha cometido realmente os atos, acho que salvo engano, do artigo 482 da CLT. Então, são atos bem específicos. Ele vai ser dispensado por justa causa, só que o único documento que consta é o termo de rescisão. Então, na carteira de trabalho não pode constar nada, justamente para não dificultar que ele ingresse em outro emprego. Porque às vezes o empregador vai olhar a justa causa por desídia, que é quando o empregado falta de forma reiterada ou em constantes atrasos, né? Aí o empregador, eu não vou contratar porque eu preciso de alguém que tenha pontualidade, né? Então, para não gerar esse tipo de discriminação no ato da contratação, não é permitido nenhuma anotação. Então, para o empregado, a única situação que a justa causa traz, ele deixa de receber as férias e o 13º proporcional, né? Ele deixa de receber o seguro-desemprego, porque ele perde a qualidade de segurado, e também não consegue sacar o fundo de garantia, que fica depositado em conta vinculada, que somente daí após um período ou na aposentadoria ele consegue recolher, ou com aqueles convênios de financiamentos com alguns bancos estatais, né? Então que ele consegue sacar esse valor. Mas para fins de mercado ele não pode sofrer nenhuma discriminação, porque isso inclusive é uma prática abusiva, que se comprovada pode gerar um dano moral, então contra a empresa que não contratou pelo simples fato dele ter sido dispensado. E agora, aproveitando então a conversa, e caso ele tenha sido dispensado por justa causa, sido formalizada a documentação, mas ele não cometeu nenhuma falta grave no entendimento dele, aí ele deve procurar a Justiça do Trabalho por intermédio de advogado ou até mesmo se dirigindo ao balcão e entrar com ação para conseguir reverter. Caso ele consiga reverter, o juiz, no ato da sentença, ele vai acabar gerando a sentença com um alvará judicial, que autoriza ele a requerer o benefício. Então, seria uma das possibilidades também. O Kelvin Polassi tem uma pergunta para você. Então, Charles, até 2015, trabalhadores urbanos e rurais tinham as mesmas vantagens e desvantagens quando fossem receber o auxílio. A partir de 2015, quando a lei mudou, os trabalhadores rurais passaram a ter um tratamento diferente. Eu queria saber o porquê disso. A questão do trabalhador rural, na verdade, ele desde a Constituição de 88 ele foi equiparado ao trabalhador urbano. Então ele vai ter os mesmos benefícios, né, do que o trabalhador urbano. A única alteração foi do trabalhador pesqueiro, que daí ele teve algumas mudanças, mas o rural em si, que a gente diferencia um pouco tecnicamente o rural do pesqueiro, vamos dizer assim, né?
que o trabalhador rural ele acaba tendo os mesmos benefícios. Então ele vai seguir o mesmo procedimento que é utilizado para o trabalhador urbano. Quando eu sou estagiária e eu saio do estágio, eu posso receber seguro-desemprego? Como Não, é que funciona? nesse caso o estagiário, a gente diz assim, ele não chega a ser um empregado, porque ele é um indivíduo que tem relação com algum curso, normalmente, um profissional que está ali mais para aprendizado, mas ele não gera vínculo de emprego. Então o contrato de estágio, ele não é regido pela Justiça do Trabalho, pelo direito do trabalho. Ele é um contrato de direito civil, que a gente diz, em que o empregador, né, através da legislação específica, ele contrata o profissional, pagando um valor normalmente inferior ao piso para o profissional mesmo, né, para que ele possa aprender, né, pôr em prática o aprendizado dele. Então é muito comum, em questão de estágio, o pessoal que participa do programa do Menor Aprendiz, em que eles fazem alguns cursos técnicos nos S's, né, Sebrae, Senai, agora eu não sei específico qual que é dos S's lá que fazem a formação, e com isso eles acabam tendo aula e na prática eles colocam nas empresas, então ele acaba auxiliando. Então ele não é considerado como empregado, né, então ele até mesmo não possui essa qualidade segurada justamente por isso, né. Para você que está sintonizando agora aqui na Educativa Sul Brasil, este é o Em Pauta, o seu programa semanal de entrevistas. O assunto de hoje são as leis que tratam do seguro-desemprego e quem está respondendo as nossas dúvidas é o advogado Charles Schneider. Eu vou começar de novo com a pergunta da Luana Molina. Charles, a gente sabe que o ano passado foram feitas algumas alterações na lei e eu quero saber quais alterações que realmente mudou, o que beneficiou, o que regrediu. Então, na verdade no ano passado a gente teve algumas surpresas, algumas alterações através da medida provisória. Agora eu não me recordo se era 655 que foi editado, né? E nessa medida provisória ela ficou por pouco tempo até que ela se tornou lei, que daí passou pelo Congresso para aprovação, tudo isso, né? Na medida provisória ela teve diversas críticas porque ela realmente acabou limitando o acesso ao seguro-desemprego. Só que devido a ela não ela ter virado lei, acho que foi a lei, deixa eu só verificar aqui as minhas anotações, a lei 13.134. Então, quando ela passou a ser lei, ela acabou deixando muitas das normativas daquela medida de fora. Por quê? Porque houve uma certa revolta pelo meio sindical, tudo isso com tudo que aconteceu, porque gerava diversos prejuízos ao empregado. Não vou saber precisar bem exato, porque a gente acaba se atentando mais à parte da legislação que hoje está em vigor. Que seria isso, a única alteração dela foi esse acesso, que anteriormente, então o empregado que tinha 6 meses de vínculo de emprego, ele já tinha qualidade segurado para receber 3 parcelas. E, no caso, agora, com o vigor dessa lei, ele passou a receber de forma proporcional. Então, que nem eu mencionei antes, para quem está começando agora, o meu primeiro emprego, então você vai ter que trabalhar 18 meses para ter a qualidade segurado para receber 4 parcelas, coisa que anteriormente ele precisava somente de 6 meses. Então limitou, por quê? Porque estava tendo um grande fluxo de empregados que começavam a vida profissional, tinham o primeiro registro em carteira, 6 meses e já se habilitavam para receber. E com isso, como eu disse, quem perde com o seguro-desemprego é somente os cofres, né, do INSS e da Previdência, que acabam tendo que pagar para o empregado. Então, devido a eles verificarem esse grande volume como uma forma de desestimular, né, o empregado e fazer com que ele se perpetue ali dentro da empresa, que permaneça mais tempo na empresa, eles acabaram utilizando essa medida como uma medida econômica e também para forçar o empregado a tentar como dizer assim, se acostumar com o trabalho, até mesmo com a empresa em que ele está ali, né? Existe algum tipo de fila de espera para receber o seguro-desemprego? Não, o seguro-desemprego você só vai ter que aguardar quando existe algum erro, né? Você tenta encaminhar e devido a algum erro da guia, ou então até mesmo por número do PIS, né? Que com base nisso que eles acabam comunicando. Até um período atrás, o PIS ele era feito por vários órgãos, então até mesmo a Caixa Econômica gerava um número de PIS, o Ministério do Trabalho e Emprego e, salvo engano, a Receita, uma época.
Então, assim, quando tinham vários órgãos, o que acontecia? Eu precisava de regularizar uma questão na Caixa, chegava lá, eles não achavam o meu piso, eles criavam um número novo. Então é muito comum os empregados terem a carteira de trabalho riscada, o PIS, porque ele tem um novo número. Então tem 2, 3 números. Nesse caso, quando ele vai tentar se habilitar a receber o seguro-desemprego, ele se depara com essa situação. E daí, nesse caso, ele não consegue receber de imediato e ele tem que acabar fazendo um recurso, através do Ministério do Trabalho e Emprego, um recurso administrativo para tentar receber daí. O Kelvin Polassi tem uma pergunta? Então, a partir de 2012, são ofertadas vagas de emprego também para as pessoas que têm de receber o auxílio. Eu queria saber como funciona a situação dessas vagas, como o empregado pode chegar até elas. Com relação à questão da vaga de emprego, é o Cine, que a gente chama de Cine, que é uma agência do trabalhador. Lá você tem várias empresas que precisam de contratar algum empregado, elas informam o Cine, e o Cine já faz a listagem dos profissionais e o perfil do profissional que eles estão procurando. Então, com isso, facilita bastante. Por quê? Porque você deixa um pouco de lado aqueles anúncios em jornais, vagas de emprego e tal, e direciona para uma instituição para que ela faça esse controle. Então, toda vez que for o empregador está precisando de uma doméstica, uma zeladora, ele comunica o Cine verifica na base de dados quem está desempregado, o perfil do profissional, e já entra em contato para que possa intermediar a contratação desse profissional e que ele não fique aí procurando emprego, vamos dizer assim, por muito tempo, né? Então, com base nisso também surgiu a questão da qualificação, que também passou a ser um requisito para dependendo do perfil profissional. O Pronatec, ele oferta alguns cursos. Então, em parceria com a linha S, vamos dizer assim, eles formalizaram uma parceria de cursos. Então, o profissional foi demitido do emprego dele, se direcionou até o Cine, no caso em Toledo aqui, ou ao Ministério do Trabalho e Emprego, e requereu o seguro-desemprego. Eles vão dar para ele uma ficha. Então, durante o período que ele está recebendo auxílio, ele vai ter que fazer um curso. Então, um curso, normalmente o pessoal de eletromecânica tinha aqui um período, um curso de culinária, alguns específicos, né? Então, ele vai ter que fazer esse curso, obter a aprovação nele, para que ele possa continuar recebendo o seguro. Então, ocorre muito que o desempregado ele deixa de fazer o curso, ele começa a faltar, reprova por falta, tem que ter 75% para seguir a regulamentação do MEC, né? 75% de presença. Ele não participa, e com isso ele reprova por falta. Aí, quando ele for requerer novamente o seguro, ele se depara com a situação de que ele tem que devolver as parcelas. Por quê? Porque ele recebeu de forma indevida, ele não cumpriu com o requisito do curso. Então, justamente para qualificar o pessoal que está desempregado, para que possa expandir, abrir um leque maior de vagas para eles, né? Todo mundo que está recebendo o seguro-desemprego precisa fazer esses cursos? Não são todos, porque é um perfil específico. Eles têm daí, justamente por isso, eles analisam o perfil do desempregado, vê se tem para ele algum curso relacionado para que ele possa se aperfeiçoar, se ele também tem interesse, para que possa direcionar. Porque tem muitas pessoas, eu, por exemplo, sou péssimo em matemática, então não adianta me colocar num curso de exatas que eu não conseguiria me dar bem. Então seria mais ou menos essa lógica que eles fazem, né? Eles pegam um profissional que é bom numa área, ou que tem tendências em uma área, ou que ele demonstra interesse em aprender aquela área, verificam se tem a disponibilidade do curso e encaminham ele para o órgão específico, no caso, né? Vou passar a palavra para Camila Anst. Eu gostaria de saber se, quando eu estiver recebendo esse auxílio-desemprego, eu posso receber ao mesmo tempo outros auxílios do governo? Não, na verdade o INSS ele veda esse tipo de situação porque você não pode receber mais de um benefício. Então, tem alguns empregados que eles acabam recebendo um auxílio acidentário, então na proporção aí da sua invalidez que for constatada através de perícia. E é muito comum que esses empregados eles recebem um valor, exemplo, 50% do auxílio, como se fosse uma pensão pela parcial invalidez dele. E quando esse empregado ele é demitido, ele não recebe. Por quê? Porque ele não recebe seguro-desemprego, porque ele já é beneficiário de outro auxílio, vamos dizer assim, né? Então, o aposentado que também trabalha, né, quando ele é demitido, dispensado sem
sem justa causa, ele também não consegue receber o seguro-desemprego porque ele já recebe a aposentadoria, então ele não pode acumular esse tipo de benefício. A Luana Molina também tem uma pergunta. Charles, a gente sabe que antigamente teve o trabalho escravo. E quando tinha o trabalho escravo não existia a carteira assinada. Esse povo que trabalhou com dignidade, que não teve a carteira assinada, como que eles fazem para receber? É possível eles receberem esse seguro? Sim, na verdade eu até digo que não é tão antigamente, que eu estava acompanhando uma notícia do TRT, tribunal lá do Mato Grosso. Há pouco tempo encontraram uma fazenda, inclusive era de alguém que ocupava um cargo político da região, e encontraram inclusive cerca de 20 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E nesse caso específico, você pega essas pessoas quando elas são recolhidas pelo Ministério Público do Trabalho, elas recebem um tratamento diferenciado, né? Para o empregador que fez isso, ele vai acabar arcando nas questões cíveis e criminais, mas para esse empregado ele tem uma proteção do direito do trabalho. E nessa situação, o próprio Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação, via de regra, caso ele não tenha já um advogado que tenha proposto a ação, o Ministério Público do Trabalho exerce essa atividade e ele ingressa com a ação. E normalmente o pedido cautelar, que a gente diz um pedido liminar, ele já faz esse requerimento pro juiz, para que o juiz permita habilitar esse trabalhador ao seguro-desemprego. Ou outra assistência que é dada a ele, dependendo da situação física que ele se encontra, né? Então, nesse caso, vai para a ordem judicial. Então, você não consegue pela via administrativa, porque, primeiramente, você precisa comprovar a condição de trabalho análoga à escravidão. E então vai de uma ordem judicial, através de um alvará judicial, que permite ele se habilitar. Então, mesmo ele não tendo a carteira assinada, não tendo contribuído, ele vai receber, porque não foi culpa do empregado, mas sim do empregador que acabou deixando ele naquelas condições, né? Se eu trabalhar para uma pessoa física, por exemplo, se eu for uma empregada doméstica e não tiver carteira assinada, eu posso pedir seguro-desemprego? Como é que funciona? Na verdade, assim, sendo doméstica e tendo o registro, porque a partir do momento que você tem o registro, você tem a contribuição, que é o principal ponto para ter a contrapartida, que é o seguro. Então, se tiver o registro, sim, independente, porque pode ser empregador pessoa física ou jurídica. Nesse caso, a doméstica é o mais comum. Então, você vai receber, sim, se tiver o registro. Sem o registro na carteira, aí você deverá procurar a Justiça do Trabalho, para que a Justiça, através de um processo, novamente o juiz venha e permita você receber. Então, sem isso, não é possível. Então, se não tiver o registro na carteira e não entrar com uma ação, infelizmente não vai receber. Existe alguma outra maneira de provar? Como é que funciona essa ação? Na verdade, a ação trabalhista você vai propor pedindo declaração de vínculo. Então, você vai ter que comprovar que o requisito do artigo 3º, você vai ter que ter a habitualidade, ou seja, para a doméstica tem lei específica, que hoje o entendimento é que você tem que ter 3 ou mais vezes. Então, a doméstica, para diferenciar ela da diarista, porque a diarista ela vai 1 ou 2 vezes na semana. Se for 3 vezes, já passa a ser doméstica segundo o critério da lei. Então, ela tem que ter esse requisito da habitualidade, onerosidade, ou seja, contraprestação, que é o salário, né, o pagamento salarial, a subordinação jurídica, que a gente diz, que seria seguir ordens. Então, o empregador é aquele que determina, você vai fazer isso, isso, aquilo, então, no horário tal. Então, você tem que seguir ordens, que é a subordinação jurídica, para atender os requisitos do vínculo de emprego. Comprovado tudo isso, você é empregado. Por mais que não tenha um registro, você de fato é empregado. Aí o juiz declara isso através de uma sentença que permite gerar todos esses benefícios, aí, os reflexos que a gente diz da decisão, né? O seguro-desemprego paga 13º também ou não? Não, no caso do seguro-desemprego, o limite dele são as 5 parcelas, então você não vai receber. Alguns benefícios do INSS, sim, eles pagam proporcional, porque como o empregado contribui, o 13º dele também gera um desconto, então nada mais justo que ele receba isso também, né? Vou passar a palavra para Camila. Eu quero saber se a pessoa jurídica, o dono de uma empresa, que por acaso ou a empresa foi à falência ou ele desistiu da empresa, ele também pode receber? Na verdade, o empregador, ele, segundo a nossa legislação, ele corre o risco integral, vamos dizer assim, né? Ele, no caso da falência, ele não vai receber. Por quê?
porque ele recebe o prolabore dele, toda aquela a questão, mas ele obteve o lucro. Então entende-se que por mais que a empresa quebrou, foi por falha na administração ou por fatores externos, mas ele não terá a qualidade de ter segurado. Por quê? Porque ele vai ser a representação da pessoa jurídica e não do empregado, né? Então ele acaba não conseguindo se habilitar. Em alguns casos específicos, aí eu teria que ver com maiores detalhes, porque daí tem o empregador laranja, então em alguns casos você consegue reverter isso, mas é bem difícil. Via de regra ele não recebe, né? O Kelvin Palácio também tem uma pergunta. Após o empregado ter sido demitido do último trabalho dele, qual é o prazo para ele procurar o auxílio? O empregado que for demitido, então assim, é muito comum você se deparar com o empregado no contrato de experiência. Então, o contrato que pode ser até 90 dias, né, que é o período de contrato de experiência, ele não atendeu o requisito dos 6 meses. Então, ele ingressa, por exemplo, numa nova empresa logo em seguida. E ele vai ter a soma de mais 3 meses, então ele vai atingir a qualidade de segurado de 6 meses, desde que não seja a primeira vez que ele vai tentar se habilitar. Então, assim, nesse caso, cumulando os 2 contratos, então ele consegue se habilitar ao seguro. O prazo para ele requerer é de 120 dias. Então, fui demitido, trabalhei 10 anos na empresa e fui demitido na empresa no dia 1º de janeiro. Então, você vai ter 120 dias, né, para conseguir encaminhar o seguro, né, fazer o requerimento. Então, se tiver algum problema, como eu disse, algum indeferimento de imediato, você vai ter que fazer recurso, mas o teu prazo não vai ser prejudicial, porque você dentro dos 120 dias você procurou, né? Se passar desses 120 dias, tem como ainda? Ou... Nesse caso, se passar dos 120 dias, se comprovado que a falha, que daí assim, os 120 dias seria de forma administrativa. Então, não foi procurar em 120 dias, não recebe. Só que é muito comum no processo. Então, você entra com o processo, no caso da doméstica, que a gente comentou anteriormente, ela não tinha registro, então ela não vai conseguir. Ela foi demitida, mas de imediato ela não consegue. Ela precisa provar em juízo que ela era empregada para ser habilitada. Aí, nesse caso, somente com ordem judicial, dizendo, olha, Ministério do Trabalho e Emprego, você não pode observar esse requisito dos 120 dias, porque normalmente o processo trabalhista demora em torno de 8 meses a 1 ano. Então, supera o prazo de 120 dias. Só que daí, na decisão, o juiz acaba pedindo para que eles contem a partir da data da decisão 120 dias novamente. Daí, né? Em que outras circunstâncias eu posso pedir recurso, além do PIS? Então, quando há qualquer tipo de indeferimento. Então, foi procurar a Agência do Trabalhador e, né, nesse momento você teve um indeferimento, então você vai analisar o motivo. A questão é temporal. Se for temporal e você trabalhou em outra empresa, aí é judicial. Que daí, como eu disse, você vai precisar provar para o juiz determinar. Mas se for um erro administrativo, um erro no termo de rescisão, colocaram a data errada, por exemplo, da rescisão, a empresa não comunicou, que eles fazem comunicado para o CAGED, do empregado que é demitido, a empresa não comunicou, então tem que fazer um recurso administrativo para gerar uma chave de liberação, que eles dizem, né? Então tudo isso é feito da forma administrativa. Então nesses casos, né, em alguns outros você acaba fazendo o recurso. Quando envolve prova de vínculo, que daí passa da esfera administrativa, daí somente com o processo mesmo. Vou passar para a Luana Molina. Com as mudanças que ocorreram na lei, como citada anteriormente, facilitou ou dificultou para o desempregado receber o auxílio? Então, assim, para o desempregado que começou a carreira profissional, dificultou um pouco. Então, como eu disse, é muito comum o empregado com 16 anos, por exemplo, começou a trabalhar com 16 anos, antigamente, que era o primeiro registro que ele vai poder, né? Antes da entrada em vigor da lei, 6 meses ele já tinha qualidade segurado, agora são 18, então acabou dificultando nesse aspecto. Então, a medida provisória que tinha sido elaborada no ano antes da lei entrar em vigor, ela ainda cortava alguns outros benefícios. Ela queria regulamentar para que todos os empregados passassem a ter um tempo maior, mas não deu certo, e a legislação hoje, o que ela trouxe
vamos dizer assim, de prejuízo ao desempregado, é somente para aqueles que estão começando aí a vida profissional, né? O nosso programa vai chegando ao fim e eu quero agradecer aos meus colegas que participaram dessa entrevista e um agradecimento especial ao Charles Schneider, que topou participar do programa. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e espero que a gente possa se encontrar mais vezes para debater alguns assuntos envolvendo o direito. O Em Pauta vai ficando por aqui. Este é um programa experimental de rádio dos alunos do 5º período de jornalismo da FASU. Na apresentação de hoje estive eu, Letícia Menezes, acompanhada dos meus colegas Camila Angst. Boa noite, muito obrigada pela presença, Charles e colegas da mesa. Foi muito esclarecedora a entrevista e esperamos ter mais momentos assim. Também o Kelvin Polasso. Boa noite aos integrantes da mesa, boa noite ao Charles, aos nossos ouvintes. Espero que a gente tenha esclarecido aí as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito aí do seguro-desemprego. E a Luana Molina. Boa noite a todos da mesa, boa noite nossos ouvintes e agradeço mais uma vez ao Charles por poder participar conosco aqui na mesa, esclarecendo essas dúvidas que não só eu e não só você tem, mas toda a população, todo o Brasil. Na técnica, Rodrigo Silva e supervisão do professor Claudemir Hauptmann. Voltamos na próxima semana. Até lá! Em Pauta Entrevistas.